nossa transmissão. Doutora Denise, aguardando a entrada dela. Aí está, Denise, como vai? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Olha, mais uma vez, obrigado pela tua presença, aceitar o meu convite aqui da nossa live. Acho que é um tema importante na atualidade, para a gente bater um papo exatamente sobre esses transtornos que estão acontecendo nesse período da pandemia. E aí, para começar, Denise, eu queria que você se apresentasse para a minha audiência, depois eu me apresento para a sua, tá? Queria que você se apresentasse, por favor. Tá. Então, assim, meu nome é Denise Abramo, eu sou psicoterapeuta e atuo na região de São Paulo. Tá. Eu sou Rodrigo Pego, sou médico otorrinolaringologista aqui do Rio de Janeiro, já atuante na área há 18 anos, e eu faço a parte clínica da área da otorrinolaringologia. Bom, a gente está aí há quase 4 meses, daqui a duas semanas, entrando há 4 meses, nesse isolamento social. O que você, nesse período de 4 meses, desde 16 de março até agora, observou na sua prática clínica, no seu consultório, na sua atividade profissional? Que mudanças que você está vendo acontecer? Que números maiores de casos de desconforto emocional que está acontecendo na sua prática? O que você pode passar para a gente na tua experiência? Bom, falando sobre o que pipocou mais nesses últimos dias, né? Nesses últimos meses, é claro que a ansiedade bateu recorde e muita desestrutura, né, com relação a conviver com as pessoas. Então, a nível familiar, relacionamentos, muitas discussões, muitas brigas. Acho que pelo próprio fato das crianças também estarem em casa, acaba limitando muito a liberdade dos pais. Então, isso acaba somatizando uma questão de discussões, de brigas, de desafetos, infelizmente. A dificuldade de interação no ambiente familiar durante um tempo, além do considerado normal, isso vem trazendo esse tipo de transtorno na tua visão. Sim. Vem porque as pessoas estavam acostumadas, né, Rodrigo, a ficarem juntas e ter que conviver, e ter que fazer coisas que antigamente nós fazíamos, e hoje nós tínhamos, né, nós íamos para o cinema, chegava nas férias, levávamos as crianças para o parque, para alguns acampamentos, e hoje não. Hoje você não... Até que agora está voltando, mais ou menos, não sei como é que está no Rio, mas aqui em São Paulo algumas coisas já estão querendo... Isso. Estão voltando, meio fechadas, mas estão. Então você não tinha recursos, você não podia nem descer com as crianças para andar. Quem mora em apartamento, descer no condomínio que estava limitado. Então, realmente a convivência entre os seres humanos, eu acho que é a parte mais difícil que nós podemos enfrentar em nível de relacionamentos. Pode ser marido, mulher, filho, mãe, pai, amigos. A relação interpessoal é complicada, né? Haja visto com relação aos trabalhos, né? Quando nós ficamos muito mais tempo no nosso ambiente de trabalho, ou ficávamos pelo menos, do que a gente fica na nossa casa. E aí, claro que as diferenças vêm. Então, as fofocas, as discussões, né? As competições. Então, isso faz parte do indivíduo, né? Faz parte, infelizmente, da nossa constituição humana. É verdade. Bom, na minha prática clínica, Denise, o que eu vejo mais aqui são quadros de tontura, ansiedade, ligadas a quadros, por exemplo, de zumbidos. Então, pacientes que têm um quadro de forma repentina, súbita, de tontura, ao analisarmos a história do paciente, pesquisarmos com todos os exames clínicos e físicos, a gente consegue determinar que não há nenhuma causa orgânica associada nesse paciente que possa produzir esse tipo de transtorno, que ele perceba uma questão de tontura, de desequilíbrio, de instabilidade, de ronco, sono mal, arquitetura do sono
desalinhada, né? E isso é um processo de origem de quadros de ansiedade, quadros depressivos, e onde o paciente ele precisa ter um tratamento multiprofissional, não pela minha área, mas aí entra a parte da psicologia, às vezes até com terapia medicamentosa para esse controle, porque são sintomas que incapacitantes, imagina, uma paciente com um zumbido no ouvido durante 24 horas, e quanto mais tenso, ansioso o paciente fica, mais ele escuta esse zumbido, mais tonto ele fica. Então isso tem observado bastante de 3 meses e meio para cá na minha prática clínica, e a gente consegue, e vem conseguindo, reverter alguns pacientes, na sua grande maioria, com orientações, encaminhando para outros profissionais aqui no Rio de Janeiro, e às vezes entrando também com alguns medicamentos. Isso faz com que o paciente fique estabilizado. É claro que, como você mesmo falou, tem uma questão familiar, às vezes social, o tempo ocioso, né? O tempo ocioso, o que fazer durante esse período. Isso gera uma angústia, um transtorno, porque nós perdemos o direito de ir e vir, né? Essa é a verdade. Além disso, a gente agrega o próprio medo, porque o ser humano, tudo aquilo que foge ao controle dele, ele tende a criar uma resistência. Todos nós, eu, você, né, eu me incluo nisso. E aí nós vivenciamos agora uma coisa inusitada, né? Uma pandemia mundial, onde a gente não sabe se isso leva a uma guerra, se isso vai melhorar, se vai ter vacinas, a que ponto, né? Quem vai afetar, quem vai morrer perto de mim. E depois vem todas as consequências posteriores. A questão de instabilidade financeira, por conta das pessoas que perderam seus empregos, perderam seus negócios. Mesmo quem está em empresas, né? Muitas empresas, elas diminuíram a carga horária e, consecutivamente, diminuíram o salário. Isso, se o assalariado já vive numa dificuldade em relação àquilo que ele ganha, imagina quando ele é tirado, mesmo que seja a nível pouquinho. Então, tudo isso é uma somatória que traz essa ansiedade exacerbada e que muitas vezes pode levar ao que a gente chama de síndrome do pânico. Que são esses sintomas, às vezes até a pessoa acha que está tendo infarto, que está morrendo, que está com falta de ar. Uma morte iminente, né? Tremor, sudorese, essa questão de zumbido, dor de cabeça. E a própria falta de cuidado em criar rotinas. Nós aqui brasileiros, principalmente, somos muito mal acostumados. Então, a partir do momento que eu não tenho que sair de casa, eu não preciso tomar banho, eu não preciso pentear o cabelo, eu não preciso tirar o pijama, eu posso dormir às 5 horas da manhã, porque eu não tenho horário para acordar. E isso acabou influenciando muito na questão do sono, que foi o que você comentou e que eu acho importante a gente entender que a privação do sono começa a diminuir a parte cognitiva e traz vários problemas, vários. Isso quando a gente fala que começa a afetar o nosso físico. Então a pessoa começa a ficar, então, acho que eu estou com labirintite, aí procura o médico, chega lá, o médico, não, você não tem nada. E o pior é que eles não gostam de ouvir que eles não têm nada. Não sei como é que acontece com você, quando você faz assim, isso mesmo, é verdade. Isso é estresse. Imagina, estresse, imagina, eu sou extremamente controlada, né? Ou controlado. Quem diz que eu sofro estresse? E, no fundo, tem realmente o seu estresse que ataca totalmente o seu corpo, a sua mente, deteriora, né? É como se nós estivéssemos tomando veneno. O estresse, ele é um veneno para o nosso organismo. Isso acaba abaixando a nossa imunidade, né? Isso favorece doenças oportunistas e sintomas oportunistas, como o que a gente está conversando aqui. No meu caso, tontura, desequilíbrio, zumbido, padrão do sono fica alterado, o próprio ronco, a apneia do sono, o estresse, que você mesmo falou que é o gatilho para isso. Então, isso vai desenvolver outros padrões, né, que vai desencadear o efeito cascata de todas as consequências do organismo de cada pessoa. A gente sabe que o pensamento, o sentimento e as ações, elas estão interligadas, né? Como é que você observa esse tripé nesse período que a gente está passando da pandemia?
começa que nós não gostamos muito de pensar nos problemas. Quando a gente enfrenta um problema, uma dificuldade, algo que nos afronta, aquilo que eu já falei anteriormente, vem a questão do medo. E aí, nessa hora, às vezes eu não quero nem pensar para não ter que ficar pior ou pelo contrário, né? O ansioso, ele pensa demais. E aí ele começa a trazer todas as coisas, até coisas do passado. Eu falo que o ansioso, ele vive no futuro e a raiva vive no passado. E a gente esquece de viver o presente, que é hoje, que é o que nós temos em mãos. Então a gente precisa controlar muito bem. Então, claro que quando eu penso em corpo, mente, espírito, energia, o que envolve tudo isso, tem que estar interligado e eu preciso tomar cuidado. Inclusive, é uma das coisas que nós estamos abordando hoje. Como eu posso me manter mais positivo se eu estou enfrentando tanta coisa ruim? Que é o mais, né? Nós queremos, claro, soluções mágicas, pílulas boas, né? Que amanhã eu Uhum. precise E mais de efeito imediato. fazer dieta, que eu consiga ficar inteligente e que eu consiga resolver os meus problemas. Mas se nós não arregaçarmos as mãos, nós não vamos resolver os nossos problemas. Então a gente tem que Uhum. batalhar. Como todo tipo de exercício, manter mente positiva é um exercício. E como tal, a gente tem que começar lá, né? Quando a gente volta para a academia, a gente bota meio metro de língua para fora, faz só 10 minutos de esteira, depois Vai criando um hábito. e vai criando, né? Vai fortalecendo, vai criando esse hábito ao ponto de que você consiga manter mais tempo os pensamentos positivos do que os negativos. Lembrando que pensamento positivo não é otimismo, tá? Senão a gente entra lá na síndrome de Poliana, que é a questão das pessoas Uhum. e não é bem assim. Às vezes, entender que não vai funcionar também faz parte de um quadro onde faz com que nós tomemos decisões. E isso é muito importante para todos nós. Entendi. Usar como fatos anteriores, fatos anteriores que já aconteceram, de casos negativos, isso pode ser um fator protetivo para a gente pensar como um fator positivo para angariar resultados no futuro, ou seja, experiências negativas no passado. Eu posso trazer no meu presente para que isso lá na frente, no meu futuro, seja um ponto positivo para mim? Sim, desde que você encare com positividade. Porque se você fala, Sim. olha, lá atrás não funcionou, agora não vai funcionar também, eu não estou trabalhando a positividade, eu só vou agregar mais, eu vou inflar muito mais a minha ansiedade, porque eu vou falar, poxa, o que aconteceu lá atrás não funcionou, agora não vai funcionar também. Eu tenho que entender que o que as minhas experiências passadas, ou o que a gente viveu, ou algumas coisas que aconteceram, servem de exemplo, de experiência, para que a gente possa saber, inclusive, como conduzir. Por exemplo, um exemplo muito básico é essa pandemia, quando ela se instalou mesmo, assim, a nível forte, que a gente começou a ver uma série de mortes, né? A gente falou a nível da Itália. E quando Sim, o Brasil sabia que ia chegar ao ponto de nós também estarmos na contaminação, nós já havíamos tomado algumas providências. Que, inclusive, foi comentado que se a Itália, a Espanha e a França, na época, né, alguns países da Europa, tivessem feito, teriam controlado há mais tempo a pandemia do que o que aconteceu, com uma série de muitas perdas, né? As perdas lá foram muito superiores a nós. Pode ser em matéria de número menor, mas a gente também tem que ver em dimensão de espaço, né? Nós estamos falando de um país imenso, que é o Brasil. Não podemos esquecer que a é. França é um tiquinho, a Itália é outro tiquinho, né? Cabem os três no Brasil, né? Muito mais, às vezes, É, dependendo fica do tamanho só. do país. Então, assim, essas experiências passadas ajudaram com que nós, e claro, outros que vieram depois de nós, por exemplo, nós falamos dos países mais para baixo, que chegaram depois, por exemplo, Bolívia, Uruguai, Paraguai, Venezuela, que estão enfrentando, inclusive, muitos outros tipos de problema, a pandemia não se instalou tanto quanto a gente imaginou. Porque eu pensei, quando chegar lá, vai morrer mais quase todo mundo, né? Porque eles têm pouca infraestrutura, tá todo mundo com uma série de falhas lá, não tem alimento, né? Não tem trabalho. Então,
já fica naquela questão, meu padrão de energia já está baixo, né? O meu pensamento já está ruim. E chegando isso, mas não foi o que aconteceu e talvez essa experiência do passado veio ajudar. Como isso, a gente pode fazer outras coisas da nossa vida também. Sim, de coisas boas do passado Sim, para a atualidade, para a gente usar isso como exemplo e nos fortalecer nesse período que a gente está passando, né? sim. Seguir as nossas rotinas, os nossos sonhos, isso faz com que isso faz que deixe a gente mais alegre, mais feliz. Isso vai ajudar a gente também a manter o foco nessa questão, né? Concentrar nas coisas pessoais, seguir as nossas rotinas, as nossas metas, independente do período que a gente está passando. Isso também vai trazer uma mente positiva para a gente, um raciocínio positivo, uma mentalidade positiva nesse período da pandemia. Sim, eu digo até mais. O primeiro passo para que a gente mantenha uma mente positiva é eu querer pensar de forma positiva. Porque não adianta nada todo mundo falar, você tem que pensar, você tem que trocar os pensamentos, você tem que meditar, você tem que fazer isso, você tem que focar. Se de repente eu não quero, então eu tenho que começar pensando e querendo escolher, né? Depende da minha escolha. Como nós temos o livre-arbítrio, a minha escolha prevalece dentro da minha mente. Então, até uma das coisas que eu até faço muito com os meus pacientes, quando eles chegam, a primeira coisa, dependendo da queixa que ele vem, a primeira coisa que eu pergunto, você realmente quer melhorar? Você realmente quer se curar disso? Porque você vai falar para mim, nada, Denise, mas não tem ninguém que vai lá e vai falar que não. Tem. Por incrível que pareça, tem pessoas que falam, não, imagina, mas a depressão me transformou numa pessoa muito melhor, eu prefiro. Então, assim, sabe? Então, eu nem perco meu tempo, porque não adianta. Querer é a primeira, vamos lá, o mandamento principal para que eu melhore. Você há de ver que você trabalha com questões fisiológicas, né, físicas. Então, É, fala com assim, eu tenho um problema instalado, nem sempre eu querer estar bem vai me fazer com que eu me cure. Eu tenho que tomar o remédio, eu tenho que fazer o tratamento. Mas o meu poder mental, quer dizer, eu querer melhorar, também influencia em 50% de eu conseguir ter sucesso no meu tratamento. Porque a gente nunca pode esquecer, que nem acontecia no passado, né? As pessoas iam na igreja, iam rezar, falavam que Deus ia curar e não procuravam um médico. Não. Se Deus quer, Ele criou o médico, Ele criou a medicina, Ele criou os medicamentos exatamente para te ajudar. Então é um combo. Né? Eu preciso querer, eu tenho que me empenhar, eu tenho que buscar, né? Se meu problema é físico, é comprovado com exames, como você faz aí, e aí isso. tem que tratar e tem que curar. Mas a vontade de querer também melhorar também influencia muito. Esse poder mental que você falou também está ligado muito à questão da limitação da minha ingestão de informação, né? Isso também pode me negativar, digamos assim, não sei se eu posso usar esse termo, no meu padrão emocional, isso também pode me levar a esse tipo de desconforto. Então eu tenho que ter uma mente positiva, eu tentar relutar com esse excesso de informações, porque você liga hoje a televisão, você abre um jornal, você vai na internet, no celular, no computador, 90% das notícias não são muito boas. E isso para quem não tem um fortalecimento mental, um poder mental, ou está já abalado psicologicamente por algum ente próximo, algum amigo que já sofreu algum tipo de problema de saúde relativo a isso, esse é o tipo de paciente, esse é o tipo de pessoa que está naquela aquele fio da navalha, né, que a gente chama, né, naquela linha ali entre o patológico, físico e o emocional. Então, essa limitação da ingestão de informações também é importante, né? Muito. Existem alguns estudos que mostram, dentro da área da psicologia, que nós somos reflexos das 5 pessoas que mais convivemos. Isso influencia, isso também é através das nossas próprias mídias. Então, vamos lá dizer que hoje a gente tem essas mídias que na época que foi feito esse estudo não se falava com relação à televisão, às redes sociais, às informações. Sim,
Mas se eu sou um reflexo das 5 pessoas que eu mais convivo, então eu tenho que tomar cuidado com as informações que eu absorvo. Então, claro que se eu conviver com pessoas que só reclamam, se eu ficar vendo jornais de desgraça, se eu me alimentar de preocupações, meu estágio vai piorar muito. Porque se eu estou do lado de uma pessoa extremamente negativa também, uma pessoa que só reclama. E aí ela Ah, todo dia, nossa, você viu, olha, morreu 50 pessoas aqui no meu bairro. Aí já começa, né? Meu Deus, será que eu vou? Será que também vai? Vai acontecer. Então, a gente começa a dar comidinha para aquele monstro que a gente tem lá dentro. E ele vai crescendo, né? Ele vai ganhando proporção. Porque daí vai aparecendo uma outra coisa que pensa a outra, vai pegar meu filho, vai pegar minha mãe, vai pegar meu pai. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as informações que a gente absorve, tem que digerir e aquele velho ditado, né? Eu tenho que olhar sempre para o copo e tentar encontrar ele mais cheio do que vazio. é verdade. Uma questão também da gente tentar melhorar ou manter uma mente positiva nesse período é tentar a gente ajudar o outro também, porque eu vejo que ajudando o outro, eu estou ajudando a si mesmo. É isso? Que quanto mais eu ajudo outras pessoas, mais feliz eu fico comigo mesmo, e isso torna, e esse ciclo, ele vai se tornar contagiante, quer dizer, eu posso estimular outras pessoas que estão começando a passar por esse problema, ou já estão com esse problema, a tirar ela desse foco, trazê-la para mim, trazê-la para junto de mim, estimulando-a exatamente por eu fazer com que ela se torne mais feliz. Isso é um ponto de tratamento, digamos assim, de terapia que você observa na prática? O problema da prática, da gente criar a empatia, da gente querer ajudar o próximo e da gente tentar levantar a pessoa, vão ter muitas variáveis. Vai começar desde lá de trás, dela querer ser melhorada daquilo, até qual é o tipo de influência que eu exerço naquela pessoa. Porque também, às vezes, dependendo se a pessoa não me leva muito a sério, por mais que eu fale, olha, vai lá, respira, medita, olha, vai lá, vai tomar um banho, tenta ver como é que você fala, né? Mantenha um tom de voz um pouquinho mais tranquilo, baixa, você tá gritando, né? Você tá nervoso. Se a pessoa não me respeita ou não me vê como um ponto de apoio, às vezes eu posso ser mal interpretado. Então, a gente tem que... Isso tem Eu concordo que nós precisamos criar uma corrente do bem. Eu acho que sempre que a gente pode incentivar... Então, assim, falar bom dia para as pessoas, lembrar que aquela moça que recolhe a nossa bandeja lá na praça de alimentação existe, que a mocinha que também cuida do banheiro existe, que a faxineira do nosso prédio, do nosso, né, do lugar está convivendo, trabalhando, também é ponto importante. Então, às vezes, prestar atenção. A pessoa está com uma carinha meio triste, está tudo bem, você está bem. É aquilo que eu falei, às vezes um simples bom dia bem dado, assim, ai, bom dia, né? Você já muda o dia da pessoa. Você não precisa ir lá só falar, olha, você está triste, cabisbaixo, não faz isso. Não. Você já tá ajudando. Diferente do que a gente estava vivenciando, né? A gente estava vivenciando basicamente uma coisa meio que individualista. Eu saio do meu carro, eu nem olho para o lado, entro no elevador, encerro, ainda fico no telefone, né, olhando, que aí pelo menos eu não tenho que falar bom dia, nem falar oi com ninguém. Entro no meu consultório, entro na minha empresa, no meu trabalho, e dali eu fico o tempo todo. Então, a gente precisa olhar para o outro, olhar para o lado. Eu acho que essa pandemia, ela veio trazer um pouquinho. Eu cheguei a ver alguns estudos, algumas matérias falando que houve sim uma melhora na empatia, né, na questão de tentar ajudar as pessoas. E ajuda não precisa ser comprar alimento ou dar um dinheiro, mas às vezes falar com a pessoa, ouvir, né? Às vezes ouvir só a pessoa, olha, Ser um bom ouvinte, né? Ser um bom ouvinte, às vezes ajuda, né? ajuda e muito. E muito, e bastante, né? O que você pode falar para a gente sobre uma doença ativa, né, digamos assim, no momento, que é a síndrome do pânico? Bom, a síndrome do pânico, ela é o que vem depois da ansiedade exacerbada. Nós começamos entre uma agitação, entramos num ciclo de ansiedade exagerada, né? Pensamentos muito repetitivos, consecutivos, medos, ansiedade, aquela coisa.
Aí desencadeia para algumas pessoas, né, a parte da síndrome do pânico, que a gente já falou, que dá aquela sensação de que parece que está morrendo. Tem pessoas que têm muita fobia, não quer sair, tem medo de dirigir, não quer ir trabalhar. E depois, se não é tratado adequadamente, vira o que nós chamamos de depressão. Porque a pessoa ela cansa de sofrer, ela cansa de ficar agitado, aí ela se deprime. Aí ela não quer sair de casa, ela não quer sair da cama, ela não quer tomar banho, ela não quer comer. Então, infelizmente, a gente está dentro de uma epidemia com relação a isso. Talvez a minha expectativa é que, com tudo isso que nós vivenciamos agora, com essa parada obrigatória que todos tiveram que fazer, mesmo com todas essas dificuldades de convivência, com todos esses medos e inseguranças, todos parem para analisar e pensar um pouquinho em si próprio. O que eu estou fazendo da minha vida? O que eu estou fazendo com a minha família? O que eu estou fazendo com os meus filhos? E, sabe, e botar o pé no freio para diminuir essa agitação, que não vai levar à ansiedade exagerada, que não vai levar à síndrome do pânico, que não vai levar à depressão. Que é uma escadinha, vai indo. Então, se a gente, eu sempre falo, quando está com uma das grandes queixas, assim, a maior, quase todo mundo. Eu não encontro assim, alguém que fala para mim assim, eu não sou ansioso. Pelo contrário, eu sou ansioso. Nossa, eu tenho uma ansiedade que eu não me controlo. Eu sempre falo, a ansiedade ela é benéfica, desde que ela venha numa dose como qualquer tempero que a gente coloca. Se eu colocar muito sal, vai ficar salgado, eu não vou conseguir engolir. Então, assim, eu vou viajar, eu planejei o meu casamento, eu vou fazer um projeto novo. É claro que a ansiedade vai estar instalada porque eu fico numa expectativa. Uhum. Desde que eu crie expectativas de coisas que eu tenha mais controle, então, por exemplo, um projeto que vai depender de mim, eu tenho o controle de estar colocando ele para funcionar ou não. Uma viagem está dentro do meu controle para me programar para ir ou não. Para evitar que ele fique exagerado, que é quando a gente começa a criar muita expectativa. Esse projeto tem que dar certo. Então, ele já começa a ser diferente. Aí começa todos os medos. Será que vai dar certo? Será que eu vou ganhar dinheiro? Será que vai isso aqui? Será que o pessoal vai gostar? Será que não vai gostar? Será que eu vou agradar? Pronto. Aí já começa a parte onde eu não consigo segurar na minha mão. E Opa, tudo que a gente... travou um pouquinho a imagem. Acho Tá, que a tá, conexão tá. tá bem aí? Tá me vendo? Oi, agora voltou. Não, tá ótimo. Voltou. Travou um pouquinho. E se as pessoas não tomam cuidado, elas vão desencadear a síndrome do pânico, que é o que, nossa, uma quantidade. E assim, de pessoas jovens, viu? Não só. A gente acha que só acontece com adultos mais velhos, crianças, adolescentes e muitos jovens. Eu falo jovens assim, em torno de 25 até 35 anos, muito, 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 muito. Adulto jovem, né? O adulto jovem. E a síndrome do pânico, ela tratada ou controlada, ela pode, você ter uma recidiva, pode ter uma queda de novo no estado do paciente? Se você fizer um bom tratamento, eu sempre falo para todo mundo, procure bons profissionais. No caso da síndrome, quando a gente chega na síndrome do pânico, já preciso fazer o combo, onde eu preciso entrar com medicação e terapia. Não basta só a medicação e não basta só a terapia. Preciso dos dois. Por quê? Porque o medicamento vai me tirar do estado de agitação, né? Vai me dar um pouco mais de estabilidade, me dando algumas coisas que eu tô descompensado hormonalmente, né, na parte neurológica. E a terapia vai trabalhar o que me desencadeou tudo isso, vai fazer com que eu raciocine, Uhum. com que eu pense, o que me levou a ficar tão agitado que hoje tenho a síndrome do pânico. Eu falo o seguinte, ansiedade exagerada e a síndrome do pânico, tanto quanto a depressão, todas têm cura, desde que você faça com bons profissionais. Porque na hora que a gente faz uma boa terapia, a gente trabalha algumas coisas que tem que ficar para sempre. Não pode ser só naquele momento, senão a gente vai viver eternamente fazendo terapia. Aí eu vou ficar dando dinheiro para os psicólogos. Não é, eu acho que o bom psicólogo não é esse, que quer manter o paciente para sempre. Quando chega no meu consultório pacientes de 6, 7 anos de terapia, eu fico horrorizada. Porque eu não tenho pacientes que levam... Olha, se eu tiver pacientes de mais de 2 anos, são pouquíssimos e provavelmente já estão entrando em processo de alta.
Mas com bem menos Uhum. tempo que isso, a gente consegue controlar, desde que também tenha o devido comprometimento do paciente, onde ele faz tudo que a gente pede para fazer. Porque eu falo até para eles assim, olha, é como se eu te ensinasse a construir um muro. Eu vou te dar todas as ferramentas, vou te dar a receita de como você fazer o concreto e você vai fazer. Se você fizer exatamente do jeito que eu estou te falando, você vai construir um muro firme, onde você vai poder se apoiar e vai conseguir aguentar. Agora, se você achar, não vou pôr ferro porque fica feio, vou pôr um pouquinho mais de cal porque eu acho que é importante, provavelmente vai construir um muro mais fraco. A primeiro momento que eu me apoiar, eu vou derrubar de novo e vou cair. Entendi. Então, bem A tratadinho par... fica ótimo. Bem tratado fica ótimo. Entendi. A partir do momento que esse paciente ele evolui para um quadro depressivo, quer dizer, ele tem essa subida, depois ele tem essa queda do padrão e se torna um paciente depressivo. E a gente sabe que a depressão tem vários níveis de atuação, né, do quadro. E esse tipo de transtorno, como é que você enxerga hoje, nesse período de quase 4 meses que a gente está passando, na tua experiência, esse número aumentou, vem aumentando? Como é que você consegue enxergar isso nesse processo? Eu vejo que futuramente nós vamos ter um quadro aumentado, porque ainda não chegou ao ponto daquela ansiedade exacerbada É. para tudo isso. Mas eu acho que vai chegar lá sim, porque as pessoas têm muita relutância em procurar ajuda. As pessoas acham que vão conseguir, são fortes, eu consigo. Imagina, para que que eu vou? Psiquiatra é coisa de maluco, psicólogo para quê? Eu consigo sair dessa. Esse é o primeiro grande erro que todos cometem. É para isso que existem as especialidades. Se eu conseguisse sair dessa sozinha, Uhum. precisava de uma psicóloga e de um psiquiatra no mundo, não precisava existir. Se existe, é porque preciso de alguém que me dê um apoio, eu preciso de alguém que me mostre o caminho a seguir para melhorar. E tem muita melhora. Existem melhoras assim significativas. Eu presenciei, claro, a gente trabalha com N terapias, como todos os psicólogos trabalham com vários tipos de terapia. Dependendo do que eu falo, um bom psicólogo. Eu sou psicóloga só há 30 anos. Então, Uhum. é só a questão do que eu aprendi na faculdade, porque quando eu fiz o meu curso de psicologia, mas também a minha vida, né? Eu vou fazer 56 anos, eu já sou avó de duas meninas lindas. Então, a própria experiência de vida e tudo que a gente vai tentando, porque eu gosto muito de tentar coisas novas, entender coisas novas, usar em mim e aí eu aplico nos meus pacientes. Só que nem todos os tipos de terapia funcionam para todo mundo, que nem todo mundo é igual, mas tem N situações hoje que a gente consegue trazer benefícios maravilhosos para todos, desde criança até os mais velhos. É. Eu perguntei isso para você em relação à depressão nesse período, porque exatamente isso que você falou, você acabou respondendo o que eu ia complementar. A questão que a gente está passando por várias etapas de várias síndromes, que Sim. foi a questão da ansiedade logo no início, nos primeiros meses, depois teve a questão financeira, como é que eu vou me restabelecer, ou como é que eu vou me restabelecer nesse período da pandemia, como é que eu vou pagar minha conta, em que situação que meu comércio, minha indústria, meu consultório, minha empresa, eu vou me restabelecer ou tentar não quebrar, né, financeiramente a minha empresa. E aí tem os home offices, os atendimentos remotos. Quer dizer, tivemos que nos reinventar nesse sentido, né? E eu acho que a terceira etapa é exatamente essa que a gente está conversando aqui. Já nos precavendo, já passando as informações de uma prevenção, como é que a gente vai manter um pensamento positivo, uma mente positivo, para que isso não aconteça lá na frente, que eu acho que concordo com você. Eu acho que isso lá na frente, são alguns meses, talvez no final do ano, início do ano que vem, quando o ano virar, um ano novo, teoricamente, entre aspas, um ano novo, Sim. as pessoas vão começar a ter exatamente esse sintoma, essa queixa que você tá falando sobre a depressão, sobre aí como você começa
começa a digerir os problemas passados que a gente está passando agora, que a gente vai passar nos meses seguintes, não sabemos como, de que forma, se vamos ter a vacina ainda no final do ano, tem uma pequeníssima e remota ideia, até por parte de São Paulo, com uma vacina da Rússia, existe uma pequena chance, mas é esse o pós que a gente tem que pensar nesse sentido. Então, vou exatamente de acordo com o que você está falando. A questão emocional, a questão mental, exatamente para a gente não cair nesse processo de ansiedade, de síndrome do pânico e quadros depressivos. É mais ou menos por aí que eu acho que a gente vai ter que tomar cuidado. Eu vou um pouco além, eu falo ainda desse pessoal que está na frente de batalha, todos esses profissionais que estão atuando em hospitais, Sim. que estão vivenciando coisas muito tristes, quer ver, não só a perda do paciente, que quem trabalha na área da saúde não quer nunca perder ninguém, que é a parte mais difícil da medicina, você ter que ver que você não consegue, você não é Deus, né? Você não consegue tudo. E lidar com a família, e a sua própria família, porque eu conheço muitos profissionais que estão atuando que, inclusive, não estão nem vivenciando com a família. Alugaram até um outro apartamento para estar afastado com medo da contaminação dos filhos pequenos ou dos pais. Essa questão dos idosos estarem todos limitados no convívio com todo mundo e com tudo, né? O pessoal até brincou aí no início, tinha um tal de catavéio, né? Que diz que se a pessoa mais velha saísse, pegava a pessoa. Então, quer dizer, já começa... Então, eu acho que são dois momentos que vão dois nichos, que eu acho que são os idosos e os profissionais da saúde que estão de frente com tudo isso. A hora que tudo isso abaixar essa poeira, eu acho que a gente vai ter muito trabalho. E acho que já estamos chegando nesse ponto em relação aos profissionais de saúde, tá? Porque os profissionais de saúde que estão diretamente atrelados aos pacientes internados estão com adrenalina em cima, trabalhando plantões de 24, 36 horas, às vezes seguidamente, sem descanso. E eu não sei se é no Sul ou até em São Paulo, já tem um serviço gratuito de psiquiatras. Sim. Para exatamente a classe de profissionais de saúde, fazendo atendimento por telemedicina, dando conforto de forma gratuita, dando conforto para os profissionais de saúde que estão passando exatamente por esse problema. Quer dizer, isso já está acontecendo, isso é uma coisa que, infelizmente, vai aumentar, mas não tem como. Isso aí é uma questão que faz parte do processo. Vão ser as sequelas de tudo isso. Isso faz parte do processo. Isso, você trabalhando diariamente com paciente que você não sabe se vai sair, é uma roleta russa, essa doença, infelizmente. Então, mesmo com todas as precauções, temos números bastante altos e esses profissionais de saúde estão aí passando por um tratamento psicológico, às vezes com a terapia dos profissionais, dando assistência gratuita aos profissionais de saúde que estão de frente nisso aí. Então, a gente estou percebendo isso, cada mês eu vejo que isso vem aumentando e é uma questão preocupante, é de saúde pública também, né? Então isso vai atrelar outras questões. E o fato das pessoas não poderem estar mais próximas, a gente perdeu essa liberdade, digamos assim. Você falou dos avós, dos netos, não posso abraçar, não ter contato. A gente sabe que, pela lei da natureza, o tempo vai encurtando, então perde-se esse tempo de abraço, de carinho, né? De estar com o neto, com a neta, que a pessoa tanto deseja. Sempre que quiser, hoje não é possível, mas quem sabe no futuro próximo isso tende a acontecer. É aí que vem a questão da mente positiva. Eu tenho que acreditar que vai melhorar, que nós vamos, que vai existir, né? Porque, na realidade, a
gente sabe que tem uma correria aí entre os laboratórios, quem vai ser o primeiro que vai ter a Isso. vacina eficaz, porque envolve dinheiro, a gente sabe disso. Mas Sim. tem uma expectativa de que até o final do ano todos nós já tenhamos aí a possibilidade de ser vacinados e voltar a ter uma vida mais normal, dentro de um novo normal, que a gente vai, eu acho que tudo isso veio para que a gente reflita o quanto a gente está agredindo o planeta, porque a gente viu assim N situações, né? Bichinhos nascendo, camada de ozônio se fechando, e também o envolvimento familiar, resgatar um pouquinho isso. Porque a gente conseguiu ver que eu consigo ficar em casa, não preciso sair, porque, pelo contrário, sair me causa uma distração. E que eu posso fazer atividades com meus filhos, eu posso fazer brincadeiras, eu posso assistir um filme, eu posso me dedicar a conversar, coisa que a gente não estava fazendo. Tudo isso faz com que a gente agregue mais padrões de energia bons para a vida, para conseguir manter esse pensamento positivo. Volto a falar, manter mente positiva é exercício. E como tudo, né, eu preciso de uma constância. Eu preciso estar me controlando. Eu até falo assim, a gente na Bíblia, para quem é católico, até para todo mundo que gosta de religião, fala que Jesus falou orar e vigiar 24 horas. Eu digo que ele quis dizer exatamente isso. Eu preciso me vigiar, eu preciso saber o que eu estou fazendo. O que eu estou falando? Eu estou sendo negativa? Eu estou sendo agressiva? Eu estou jogando todas as minhas frustrações no outro e estou transformando o dia dele pior ainda, porque eu estou jogando a minha negatividade nele. Então, a gente tem essa obrigação de se controlar. É claro, todo mundo fala, meditar, todo mundo fala, mas não é fácil. Meditar é a mesma coisa, é um exercício. Nós ocidentais não temos essa cultura da meditação, infelizmente. Mas eu acho que, inclusive, na minha concepção, deveria fazer parte de currículo de criança. Porque eu ensino a minha neta de 6 anos, quando ela fica nervosa, eu falo para ela, vamos lá, para, respira devagar. Ela respira e se acalma. Então, assim, a gente consegue, e N outras situações que vão melhorar bastante. Então, a gente tem obrigação, porque senão a gente começa a somatizar, e além de trazer as doenças mentais, né, que a gente vai falar da ansiedade, da síndrome do pânico e da depressão, eu começo a fazer a somatização e atinge o meu físico, onde tudo isso vira um combo bem legal, e lá na frente eu desenvolvo um câncer, um tumor, algo até É. mais grave por conta do que eu não fiz para mim mesmo, ou daquilo que eu fiz errado para mim. Dizem, e há estudos que relatam isso, que a questão emocional ela pode desenvolver quadros orgânicos no futuro. Né? Pode não, ela está comprovada que Provável, né? desenvolve, sim, que desenvolve. Por mais que a gente até alerte a todo mundo, uma coisa muito mais recente, a gente alerta, eu falo sempre para todo mundo, tome cuidado, porque é tudo aquilo que é fácil, a gente vê os nossos idosos de hoje. Os idosos de hoje não estavam, primeiro que não estavam preparados para viver tanto, e não estão tendo qualidade de vida. Eles estão, né, a grande maioria, raros, né, o que consegue, mas a maioria entrou no Alzheimer, entrou em algumas, né, o acúmulo de doenças, então tem lá problema cardíaco, toma remédio para pressão, remédio para colesterol, remédio para não sei o que lá, para diabetes. Coisas que muitas dessas doenças, tudo bem, a gente tem o desgaste do organismo, mas muito disso vem do estilo de vida. Porque a gente vê uma pessoa que de repente teve uma vida muito mais tranquila, né, eu digo a nível de energia, a nível de ansiedade, de gerar tudo isso. Eram mais sedentárias, né? Agora, aquela pessoa que foi nervosa, que brigou, que foi agitada, ela vai chegar lá com uma série de comorbidades que vão atrapalhar a vida dela. Entendi. Denise, fala um pouquinho, eu sei que você trabalha também com questões alternativas, né? Sim. Queria que você falasse para mim sobre o teu trabalho, em que situações que isso entra nas questões que a gente conversou, como é que você atua nisso? É como eu te falei, de alguns anos para cá, eu vi que só a teoria do que a gente aprende na faculdade não estava gerando o que eu gostaria. Porque, para mim, eu quero ver o meu paciente curado. Eu quero que ele consiga
se livrar daquele problema, daquela queixa que ele chegou inicial lá para mim. E aí eu vi que a gente precisava agregar algumas coisas, porque hoje a gente vê muitos médicos, né, você e outros médicos que eu conheço, entendendo essa parte. Porque eu falo assim, a energia não tem nada a ver com a questão religiosa. Cada um segue a religião que quer, né, cultua o que achar que tem que cultuar. Eu até acho que precisa existir a fé. Eu acho que a fé ela é primordial, porque a fé ela é acompanhada da esperança, e a esperança vai fazer com que eu tenha pensamentos positivos, né? Que eu consiga entender que talvez eu consiga melhorar. Mas a gente trabalha muito com essa questão da energia. Então, quando eu atuo, por exemplo, quando eu faço uma terapia com você, você chega lá, a gente começa a vasculhar tudo aquilo que você não quer falar. A gente vai desenterrar um monte de coisas que vão te trazer um desconforto. Porque, é claro, se eu vivenciei, eu gerei uma memória. Se eu gerei uma memória, quando eu me lembro, eu associo com a sensação, ou boa ou ruim. E aí, esse paciente depois ele ia embora. Então eu falei, meu Deus, eu preciso trabalhar algo que dê um pouco mais de paz para ele. Então, assim, se eu falar que eu trabalho com N situações, N terapias, hipnoterapia, reiki, aromaterapia, cromoterapia, auriculoterapia, e aquilo que eu te falei, para cada, até MDR, para cada paciente eu analiso o que vai funcionar e tento ajudar. Então, assim, e funciona, e tem funcionado. Eu tenho conseguido resgatar, assim, coisas maravilhosas dos meus pacientes. Eu tenho conseguido, assim, para mim é uma satisfação imensa quando eu tenho pacientes que falam assim, nossa, Denise, eu tô bem, eu tô feliz, eu tô vivendo bem, aquela angústia que eu tinha, aquela coisa ruim já não existe mais. E se entender, né? Se conhecer mais e botar em prática. E ele vai ser meu disseminador, porque ele provavelmente vai pegar tudo aquilo que eu ensinei e vai passar para um próximo. Seja uma mãe, uma avó, um tio, até para o filho. Então, assim, nós somos esses multiplicadores do bem, de uma certa forma, através de um pouquinho. Então, assim, o próprio trabalho que eu faço no Instagram, então, tento levar de alguma forma para as pessoas um pouco de conforto, que tem luz no fim do túnel, para não desistir, para não desanimar, que a gente consegue chegar, que dá para sair disso. Entendi. E você usa, às vezes, uma terapia atrelada à outra nos pacientes, ou você utiliza uma e essa mesma já surte resultado, ou você, ou você Às faz vezes uma associação? Às vezes eu faço um combo, dependendo do processo que está tendo, eu faço um combo e vejo qual vai ser o resultado disso. Daí eu continuo ou eu mudo a tática. Mas normalmente quando a gente faz uma análise, a gente já naquela fase de anamnese, de entender mais ou menos pela experiência de trabalho, a gente já sabe o que vai funcionar com aquela pessoa e a gente já começa a botar em prática. Nem todas as terapias Hum, consegue colocar no mesmo momento, mas a gente vai associando. Então, agora é o momento de ser mais agressiva, de trabalhar uma área, depois eu vou trabalhar outra, eu preciso de outro método. E assim a gente vai, eu vou buscando, vendo o que funciona, o que não funciona, o que tem de novidade, lendo muito, como eu falo, a gente vai ter que, né, estudar para o resto da vida para poder saber o que funciona, quais são as novidades do mercado. Nem todas as novidades funcionam, já tive muitas desilusões aí com técnicas de terapia, uhum. mas tive bons resultados com outras, e quando eu coloco em prática, me traz assim uma luz no fim do túnel que existe sim cura para uma série de doenças, de desconforto, de insatisfações que os pacientes me procuram. Entendi. Bom, Denise, eu queria que você desse suas considerações finais, que a gente daqui a pouco está encerrando, para a nossa audiência. O que você poderia falar nesse período importante que a gente está passando? Bom, eu vou falar só primeiro que eu estou vendo aqui que o pessoal está me mostrando, sinalizando que tem perguntas. Pessoal, depois a gente tenta responder as perguntas individuais aí, conforme eu separei aqui até uma do Fábio, depois eu te respondo Isso. parada. Foi a pergunta que ele fez, Às vezes foi sobre de regulação psíquica, se podia desenvolver quadros patológicos de hipertensão ou outras doenças. podem, né? Podem e desenvolvem, então a gente sabe disso. Mas aqui a gente está estourando no tempo. Eu gostaria só de falar Isso. uma pequena coisa. Não desanime.
Não desanime de você. Você é capaz de conseguir melhorar. Nós estamos aqui para uma evolução, seja ela moral, espiritual, mental. Então eu preciso me dedicar. Liberte-se da culpa, porque a culpa ela pesa muito, né? A gente acaba trazendo ela para todas essas questões de negatividade. Faça sim meditação, faça atividade física, esteja próximo de pessoas que são positivas, porque nós somos influenciados não só energeticamente, mas pelo nós somos produto do meio e somos mesmo. Então esteja cercado de pessoas boas. Quando estiver junto, converse em coisas positivas. E se caso tiver um pensamento muito negativo instalado, tente trocar esse pensamento. Talvez inicialmente seja difícil, a gente vai falar não é fácil, não, mas não é impossível. É, como eu disse, um exercício. A gente chega lá. A gente consegue enxergar o copo meio cheio de alguma forma. Sempre cheio, né? Sempre mais cheio. A gente tem que Sempre cheio. encontrar coisas boas para que a gente possa estar vivendo, senão a gente Né? vai embora. Com certeza. Denise, muito obrigado pela tua participação. Acho que foi Imagina. um tema bastante mastigado aqui por você e eu tentei dar uns toquezinhos aqui. E quem sabe no futuro a gente faz uma outra live. Se Deus quiser. Eu que tenho te agradecer Tá? pelo convite, tá, Rodrigo? Muito Nada. obrigada. Tchau, Fica com pessoal. Deus, tá? Tchau, Tchau, tchau. tchau. Boa noite.